você, como eu, a gente compartilha uma dúvida eterna. Em qual temperatura se serve cada tipo de vinho? O branco a gente serve gelado? O tinto é em temperatura ambiente? E o rosé, hein? A gente pode colocar umas pedrinhas de gelo dentro? Eu não sei, mas eu tô louca pra descobrir. Vamos tentar desvendar esse mistério juntos? Como chegar na temperatura ideal para cada tipo de vinho? Hoje, no Aprendendo com a Mistral. Vem comigo! Servir os vinhos na temperatura correta é muito importante. É só na temperatura certa que todos os componentes de um vinho estão em perfeito equilíbrio. Vamos pegar, por exemplo, aqui um Cabernet Sauvignon com 14% de álcool e produzido no Novo Mundo. Ele alcança o seu equilíbrio e fica cheio de notas de fruta quando é servido entre 15 e 18 graus. Mas se ele for servido a 25 graus, que é a temperatura ambiente da maioria das casas aqui no Brasil, a gente vai notar o aroma de álcool. Aí ele vai passar uma sensação de ser cansativo e desequilibrado. Um vinho branco que for servido gelado demais pode ficar ácido, desequilibrado e sem aromas. É sempre bom tomar cuidado para não servir os tintos quentes demais e os brancos mais gelados do que deveriam. A temperatura na qual a gente serve os nossos vinhos é muito importante. Mas calma que não é motivo para a gente ser radical. Como quase tudo no mundo do vinho, o bom senso é o melhor guia. Não tem problema nenhum em servir o vinho um pouquinho mais frio ou mais quente que a temperatura ideal. Um pouquinho. Nos grandes restaurantes, por exemplo, tem adegas diferentes para brancos, tintos e espumantes, cada uma com a sua temperatura ideal. Aí é só tirar o vinho da adega e abrir a garrafa. Mas para quem não tem acesso a uma adega desse tipo, tem outras maneiras da gente chegar na temperatura correta. Uma das maneiras mais fáceis, se você tiver tempo, é pôr a garrafa com antecedência na porta da geladeira. Se não for um dia muito quente, os tintos chegam na temperatura ideal entre 30 e 40 minutos. A temperatura do vinho sobe mais rápido nas taças grandes, então é melhor servir ele um pouquinho mais frio e deixar que ele atinja a temperatura ideal já na taça. No caso do vinho branco, ele pode ficar pelo menos 1 hora na porta da geladeira. E caso você perceba que a temperatura do seu vinho subiu muito, aí é só colocar de volta na geladeira. Se você não tem tempo de esperar, aí a forma mais rápida é usar o bom e velho balde de gelo. É mais difícil de controlar a temperatura, mas o vinho pode ficar pronto para o consumo em 10 minutos ou até menos. A melhor forma de controlar a temperatura nessa situação é manter o balde com bastante água e pouco gelo. Só não vai esquecer a garrafa dentro do balde, tá? O vinho pode acabar esfriando demais e aí perdendo seu equilíbrio. No caso de um branco mais encorpado, como esse aqui, um Chardonnay barricado, uma boa forma de ver se ele está gelado demais é reparar quando você serve se a taça embaça totalmente. Se for esse o caso, aí é só esperar alguns minutinhos com o vinho já servido. Para os vinhos tintos, se eles estiverem em temperatura ambiente, 5 minutos em um balde de gelo já basta para atingir a temperatura ideal. Agora, a gente vai listar qual é a temperatura ideal para cada tipo de vinho e como a gente faz para atingi-la. Para os vinhos tintos, tânicos e encorpados, o ideal é servir entre 15 e 20 graus, o que se atinge com 5 minutos no balde de gelo ou 30 minutos na porta da geladeira. Os tintos leves e frutados devem ser servidos entre 13 e 15 graus. Para isso, bastam 10 minutos no balde de gelo ou 40 minutos na porta da geladeira. Já os vinhos brancos encorpados, que foram maturados em barricas, precisam ser servidos entre 10 e 15 graus. 15 minutos no balde de gelo ou 50 minutos na porta da geladeira. Brancos, frescos e aromáticos precisam ser servidos um pouquinho mais frios, entre 7 e 10 graus. Essa temperatura pode ser atingida em 20 minutos no balde de gelo ou 1 hora na porta da geladeira. E por fim, os espumantes, os vinhos doces e os rosados devem ser servidos bem gelados, entre 6 e 9 graus. Para isso, precisa de 25 minutos em um balde de gelo ou 1 hora e 10 na porta da geladeira. Agora, se você quiser assim ser bem preciso para medir a temperatura do seu vinho, a gente recomenda esse tipo de termômetro aqui, ó. Ele vai te dar uma leitura exata. Repara que ele tem um design bem específico, né? Ele tem isso aqui que vai impedir com que ele caia para dentro da garrafa. Então, a gente coloca aqui, ó, assim ele não cai.
E quando ele atingir a temperatura ideal, tá prontinho para ser consumido, é só servir. Se ainda não tiver, então você retorna para o balde de gelo ou então para a porta da geladeira. Como a gente viu, é bem fácil servir um vinho na temperatura ideal. Agora você já pode saborear o seu vinho quando ele estiver na sua melhor forma, mais equilibrado e com mais aromas. Agora, gente, colocar pedrinha de gelo na taça de vinho, nunca, tá? Porque isso vai alterar totalmente o seu vinho. Para mais dicas como essa, siga o Mistral On aqui no YouTube. Hoje eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê no próximo episódio de Aprendendo com a Mistral. Tchau, tchau! Beba com moderação.